Jean-Baptiste Vico versus René Descartes. Poucas vezes na história intelectual, dois autores formaram um par tão diferente como Jean-Baptiste Vico e René Descartes. Os dois representam uma bifurcação na evolução do pensamento filosófico, sendo que o caminho aberto por Descartes desembocaria no iluminismo e no positivismo. Já o aberto por Vico desembocaria no romantismo e no historicismo. Mas os dois não se opunham apenas em questões filosóficas, uma vez que suas biografias foram marcadas por substanciais diferenças. Para começar, Descartes nasceu na França, e embora tenha vivido um longo período na Holanda, foi no contexto francês que se deu o seu aprimoramento intelectual. A França, no século XVII, caminhava para ser a mais importante potência da Europa, sob o esplendor luxuoso e autoritário de um Luís XIV. Quem sabe, o otimismo de Descartes sobre as capacidades cognitivas da mente humana tenha sido derivado da sensação psicológica de viver num ambiente em ascensão social. Vico nasceu em Nápoles, na Itália. Após o intenso desenvolvimento econômico e cultural vivido pelas cidades italianas no Renascimento, no século XVII, a região estava ameaçada por potências externas, como a própria França, a Espanha e a Áustria, sem falar da pressão do papado. Talvez a visão de Vico sobre uma história caminhando para a decadência tenha sido um sintoma da psicologia coletiva que os italianos enxergavam o seu tempo. Descartes teve uma vida confortável, pois graças à herança paterna não precisou trabalhar para sobreviver. Gostava de acordar ao meio-dia e vestia-se bem, inclusive usando uma espada na cintura, como era usual entre os aristocratas. Já Vico era filho de um modesto livreiro, trabalhou como tutor dos filhos de um marquês e depois tornou-se professor da Universidade de Nápoles, usando uma peruca típica da indumentária docente. Mas o salário era baixo e precisava escrever panegíricos para complementar sua renda. Descartes era um homem cosmopolita, viajou para vários lugares da Europa e convivia com gente importante, inclusive com os integrantes de várias cortes reais europeias. Já Vico era um homem provinciano, nunca saiu da Itália e vivia circunscrito a um grupo pequeno de interlocutores. A obra mais importante de Descartes, O Discurso do Método, é um dos textos de mais fácil compreensão dentre as obras filosóficas. É um livro pequeno e foi produzido quase que de imediato, quando o autor teve uma epifania enquanto estava se refugiando do inverno numa cabana aquecida. A obra mais importante de Vico, A Ciência Nova, é um livro tão confuso que foi chamado por Michelet de um pequeno pandemônio. É um texto longo, repetitivo, obscuro, mal estruturado, resultado do longo esforço para redigi-lo, que entre idas e vindas levou 25 anos para ficar pronto. Mas a diferença principal entre Vico e Descartes é teórica. Vico não aceita o conceito de verdade que Descartes utiliza como modelo do método científico. Embora Vico tenha se impressionado com a primeira leitura do discurso do método em sua juventude, posteriormente percebeu que o critério cartesiano de verdade, a clareza lógica, só seria adequado para o campo das ciências matemáticas. Para Descartes, apenas aquilo que era indistintamente claro e lógico era verdade, como a famosa expressão penso, logo existo, ou deduções matemáticas, como 2 mais 2 igual a 4. Descartes pertencia a uma tradição segundo a qual a matemática era um meio para se encontrar a verdade da natureza, uma forma de decifrar a linguagem de Deus, como pensava Galileu. Para Vico, as proposições matemáticas não são a chave para encontrar o segredo do cosmos, mas uma espécie de signo que os homens inventaram para descrever a natureza. Diferente de uma tradição que remonta a Platão, que concebe a matemática como a descoberta do funcionamento da natureza, Vico acredita que a matemática é apenas uma invenção humana, uma linguagem inventada para descrever certas qualidades da natureza.
Se a matemática aparentemente descreve com eficiência as órbitas do planeta, é porque ela foi criada justamente para descrever esse movimento. A verdade da matemática seria comparável à verdade das regras do esporte ou do direito. Quando dizemos que um jogador de futebol está impedido ou que alguém atravessou um sinal vermelho, não significa que esses fatos expressem uma verdade universal, mas apenas uma verdade criada a partir de uma convenção humana. Vico ainda vai mais longe ao afirmar que existem dois tipos de verdades, o verum e o certum. O vero pode ser resumido com a seguinte frase: quem faz sabe. Ou seja, o mais elevado conhecimento sobre algo é entender as razões de sua existência. É conhecer algo do interior, compreendendo os seus motivos e propósitos. É o conhecimento, por exemplo, do funcionamento de um programa de computador criado pelos humanos e possível de ser decifrado. Já o certo é o conhecimento das coisas que não criamos. É o conhecimento adquirido por meio da observação externa, como é o caso do mundo natural. Com base nessa distinção entre vero e certo, Vico discorda da concepção cartesiana, segundo a qual a história seria um conhecimento inferior, sem utilidade prática e incapaz de mostrar verdades lógicas. Para Vico, os homens fazem a sua história, então eles podem conhecê-la por dentro. Já os homens não fazem a natureza, então eles só podem conhecê-la por fora. O conhecimento do mundo histórico, então, é mais complexo do que o do mundo natural. Eu posso compreender os motivos que levaram Brutus a apunhalar César de um jeito muito mais íntimo e complexo do que o conhecimento, por exemplo, do ciclo da chuva. Eu posso reviver no meu espírito o apego de Brutus à ideologia republicana, mas jamais compreenderei a sensação de ser uma gota de chuva. O conhecimento da natureza pelo homem é sempre em termos de certo, enquanto o conhecimento da história é em termos de verum. Vico inverte a ordem de importância das ciências imaginadas por Descartes. Se para o francês a história não tinha utilidade prática, por ser próxima à fábula, para Vico a matemática, embora possibilitasse o conhecimento do verum, era tão útil como conhecer as regras de um jogo como o xadrez. Por outro lado, a física, colocada no pedestal da ciência por Newton, abarcaria apenas o conhecimento do certo, pois apenas Deus, que fez a natureza, conseguiria um conhecimento da sua razão de existir e da completa relação de suas partes com o todo. Já a história possibilita um conhecimento interior, empático, imaginativo, um conhecimento mais complexo que a matemática e a física. Se todos seguissem o conselho de Descartes e considerassem apenas o que é indubitável e lógico, o mundo perderia a beleza da poesia, a força expressiva da retórica, a capacidade inspiradora da história e o vivificante saber do senso comum. Os seres humanos, para viver bem no mundo, precisam mais da imaginação do que da lógica matemática. Uma amostra do distanciamento metodológico entre Vico e Descartes é a questão da possibilidade de provar a existência de Deus. Descartes, por meio de um raciocínio lógico-dedutivo, prova a existência de Deus. A objeção de Vico quanto a esse empreendimento é esmagadora. Aqueles que tratam de demonstrar que Deus existe a priori são culpados de uma curiosidade irreverente, porque fazer isso equivale a fazer-se a si mesmo o Deus de Deus, e portanto negar o Deus cuja existência procura demonstrar. Essa objeção mostra o limite do racionalismo lógico cartesiano. O homem não pode conhecer nem a causa fundamental do seu próprio ser, quanto mais conhecer a causa do absoluto. Daí deriva uma das frases mais importantes da ciência nova. Deve causar espanto que os filósofos tivessem submetido todas as suas energias ao estudo do mundo natural, o qual, tendo sido feito por Deus, só ele pode ter ciência. Se descuidassem de meditar sobre o mundo das nações, isto é, sobre o mundo civil que, por ter sido feito pelos homens, dele podiam os homens conseguir a ciência. A história é produto humano.
e pode ser conhecida pelos seres humanos. Uma afirmação atualmente óbvia, mas que no contexto pronunciado por Vico teve um significado revolucionário. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.